Graça e paz, meus irmãos. É bom nós estarmos aqui nessa noite, para cultuarmos ao Senhor. Bom receber cada um dos irmãos aqui. Aos irmãos que irão nos assistir em casa, Deus também abençoe a vida de cada um. E juntos nós possamos cultuar a esse Deus que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação, Sem Ele, nada nós somos. Não é verdade? Para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Disse Pedro. Nós vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos, no livro de Salmos, Salmo de número 46. Se você puder ficar de pé em reverência ao Deus da palavra, nós agradecemos. Se não puder, nós entendemos. Salmo 46. Já está projetado ali. E diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ler todos juntos esse versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Eu vou convidar o irmão Ezequias a vir aqui à frente, meu irmão, nos elevar a Deus em oração. Os irmãos podem se sentar, por gentileza. Oremos. Pai amado, Pai querido, agradeço mais uma vez por estar na Tua presença, por mais um dia por estar na Tua presença. Agradeço por esse dia maravilhoso, agradeço por estar vivo até no exato momento. Agradeço, Pai amado, por Você ter nos abençoado, para que nós possamos Te louvar nesse momento, que nós possamos agradecer todas as bênçãos que o Senhor tem feito por cada um de nós. Senhor nosso Deus, esteja nos abençoando a nossa igreja, abençoando esse culto, Pai amado. Utiliza esse culto, receba, Pai amado, com um cheiro suave, receba, Pai amado, a nossa gratidão em todas as formas. Senhor, esteja abençoando a nossa igreja, esteja abençoando a liderança da igreja, esteja abençoando o pastor da igreja, esteja abençoando esse culto, Pai amado, para que o Senhor possa receber, Pai amado, a nossa alegria, a nossa satisfação por poder Te servir, por ter a liberdade, Pai amado, de servir ao Senhor da melhor maneira possível. Esteja nos abençoando, abençoa os irmãos que não puderam vir, abençoa os irmãos que estão enfermos, abençoa, Pai amado, aqueles irmãos que ainda não aceitaram a proposta, Pai amado, a Tua proposta de ter o crescimento da Tua palavra. Esteja abençoando também, Pai amado, dando ânimo, Pai amado, aquelas pessoas que estão desanimadas em casa, para que possam, Pai amado, ter o mesmo prazer de estar aqui Te louvando e agradecendo e aclamando, Pai amado, o Senhor para abençoar
a nossa nação, a nossa igreja, a tua palavra. É isso que eu venho te pedir, te agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, equipe de louvor. Vocês vão participar aqui comigo? Todo dia nós temos que romper em fé. Não é fácil enfrentar as tribulações que a vida apresenta todo dia, né? Jesus falou que no mundo teríamos aflições e de fato isso acontece todo dia. Cada dia uma coisa diferente, né? Cada dia um desafio. Mas que bom que a gente tem essa ferramenta que é a fé a nosso dispor e a gente pode lançar a mão dela, né? Que bom, fique de pé e declara isso aí, que você vai romper em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou
cada dia vamos vivendo, rompendo em fé. Nós vamos agradecer ao Senhor com um cântico. Eu te agradeço, Deus. E você vai ter a oportunidade de trazer à frente seu dízimo e oferta, caso você tenha vindo preparado para este momento, tá bom? Vamos cantar com alegria este cântico, porque se você tem motivo de gratidão, você tem que cantar com alegria. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu Te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Vou pedir minha parceirinha que nos eleve a Deus em oração. Senhor Deus, Senhor Pai, Senhor, obrigado por todos os dízimos e ofertas que foram entregados aqui, Senhor. Amém. Todos eles sejam usados para a sua obra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, podem se sentar? Obrigado, Isadora. Deus te abençoe. Quero te convidar a uma outra leitura bíblica agora em Gálatas, capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 16. Então, é Gálatas 4, de 12 a 16. É um texto que diz assim: Irmãos, rogo-vos que sejais como eu,
porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em enfermidade da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancaríeis os vossos olhos e me daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Vamos orar mais uma vez? Senhor, na tua presença estamos, já te agradecemos, te louvamos com cânticos, já oramos ao Senhor, já lemos a tua palavra. O Senhor está presente em todas as partes deste culto. Eu te agradeço por isso. Nós não somos merecedores, mas o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas. Eu te peço que abençoe a minha vida, abençoe a vida do Rui, que iremos fazer, ó Deus, essa leitura, a explanação dessa palavra. Te peço por cada um que aqui está, por aqueles que não estão, mas que estão de forma remota, assistindo também este culto. Abençoe, ó Deus, para que todos nós sejamos edificados pelo teu poder, que a tua palavra encontre um lugar nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Gálatas, capítulo 4, então, que nós lemos aqui, do versículo 12 ao 16, é um recorte, né? Esses versículos é um recorte dentro do capítulo 4, e a gente sabe, se você já estudou, já leu, já participou de escola dominical, por exemplo, estudando o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver que qual era a grande preocupação de Paulo. A grande preocupação de Paulo com relação aos Gálatas é que eles haviam abandonado a pregação de Paulo, a pregação da graça de Paulo, e tinham voltado aos rudimentos da fé, eles tinham voltado para a lei de Moisés. Então, eles estavam presos na lei e abandonaram o evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo, né? Eles achavam, quando muito, achavam que podia misturar as duas coisas. E Paulo falou, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nesse capítulo 4, por exemplo, ele vai falando que a lei funcionava como se fosse um aio, né? Como se fosse um curador que tomava conta de uma criança, até essa criança ter autonomia, então, para poder usufruir da sua herança. E ele diz que já teve a emancipação, essa criança já cresceu, não precisa mais desse curador, não precisa mais desse elemento de cuidado. Agora estamos na era da graça. E ele vai trabalhando isso, e você vai percebendo que a fala de Paulo aos Gálatas ela é até forte. Ele chega a dizer que os Gálatas são insensatos, ele xinga os Gálatas, ele xinga o pessoal da Galácia, porque ele está muito enfurecido, porque ele fala, nesses versículos que nós lemos, ele diz aqui, eu estive com vocês enfermo. Paulo tinha, segundo os estudiosos, ele tinha tido malária, ele estava mal de saúde, mas ele ainda assim, ainda enfermo, ele esteve lá com eles para reafirmar o evangelho, ou para falar do evangelho, e ele falou, eu tive entre vocês enfermo, tenho cuidado de vocês, e agora eu viro as costas, vocês viram as costas para o evangelho também? Versículo 1, por exemplo, do capítulo 3, ele vai dizer assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, como é que vocês são tão insensatos assim? Diante dos olhos de vocês, eu expus tudo, está tudo bem claro para vocês que Jesus é Deus, morreu e ressuscitou para trazer salvação a todo aquele que crê. Estava tudo claro, mas quem fascinou vocês, quem iludiu vocês, quem pregou um outro evangelho para vocês e conseguiu seduzir o coração de vocês? E é nessa carta que Paulo vai falar assim, se alguma outra pessoa pregar um outro evangelho diferente desse, seja anátema, ou seja, seja maldito. Não tem outro evangelho que produz salvação, só esse Jesus Cristo. E vocês viraram as costas. Então você percebe a indignação de Paulo com relação aos Gálatas, e talvez haja mesmo, por parte dele, razão de estar indignado. Nós falamos aqui no domingo sobre o pastor Jesus e sua igreja, né? Quando Jesus, quando desce daquele monte da transfiguração, e os 9 discípulos que estavam lá embaixo não conseguiam expulsar demônio de um menino,
o menino que estava possesso, e a Bíblia diz que era jogado no fogo, era jogado na água, quer dizer, o diabo estava tentando matar a vida do menino, tentando provocar tentando fazer com que o menino provocasse um suicídio. E os 9 discípulos que estavam ali, além de não conseguir expulsar aquele demônio, ainda estavam virando chacota na cara dos fariseus, que eles descem, na hora que Jesus está descendo da montanha com Pedro, Tiago e João, os fariseus já vão de encontro dele, ali, os seus discípulos, ó, passando aperto lá, o diabo está rindo da cara deles. E aí, Jesus vai lá e dá uma repreendida neles, né? Até quando vou ter que suportar vocês, cara? Essa caça de demônios é só com jejum e oração. Então, há momentos em que acontece esse tipo de coisa, né? Esse tipo de reação por parte de um líder, por parte de alguém que está fazendo uma plantação e ele não percebe, ele percebe sabotagens no meio da plantação. Então, a gente já viu isso acontecendo, né? Com outros personagens bíblicos, mas não é esse o assunto. Um outro dia a gente conversa sobre isso. Nosso assunto aqui hoje é sobre o poder do reconhecimento. O poder do reconhecimento. Você vai falar assim, mas você vai falar o poder do reconhecimento dentro da carta dos Gálatas. Nesse contexto desses versículos, aqui tem um exemplo de reconhecimento. Porque o apóstolo Paulo estava enfermo, ele prega o evangelho, ele estava indignado, mas ele fala assim, não tenho como negar que vocês, quando me viram, se penalizaram tanto de mim, tiveram tanta dó de mim, tanta pena de mim, que vocês quase arrancaram seus olhos e colocaram em mim. Eu tenho que reconhecer que vocês cuidaram de mim na minha enfermidade. Vocês são rebeldes com relação ao evangelho. Vocês estão sendo rebeldes com relação ao evangelho. Mas o coração de vocês é bom. Vocês cuidaram de mim. Vocês me deixaram morrer. Malária podia matar. Algumas interpretações sobre isso. Quando fala tirar os olhos e colocar em mim, alguns estudiosos vão dizer que talvez fossem sequelas que Paulo tinha no rosto. Que poderia ser o espinho na carne dele. Porque Paulo ficou cego 3 dias. Né? Quando ele viu o clarão de Jesus, a Bíblia diz que ele ficou cego durante 3 dias, e Ananias orou por ele, e dos olhos dele caíram como se fossem escamas, quer dizer, alguma coisa, um tipo de secreção, alguma coisa caiu dos olhos dele, e ele voltou a enxergar. Mas tudo indica que a visão de Paulo ficou comprometida depois de ter visto a glória de Deus. Porque na mesma carta aos Gálatas, ele fala assim, eu de próprio punho estou escrevendo a vocês, e vejam que com grandes letras eu estou escrevendo. É como se ele tivesse que ampliar a letra para ele enxergar. Naquele tempo não tinha óculos. Então ele fala, veja com quão grandes letras. Quando ele fala, eu mesmo de próprio punho estou escrevendo, é porque, via de regra, ele tinha um escriba. Ele tinha essas pessoas, esse tipo de líder, sempre tinha alguém que fazia as escritas para ele. Ele ditava, o próprio Jeremias tinha, né? Ditava e alguém escrevia. Mas ele fala, não, a carta aos Gálatas, deixa que eu escrevo. Tem uma conversa muito séria com eles aqui, eu tenho que escrever essa carta. Então ele fala, eu mesmo escrevi a vocês e vejo com quão grandes letras. Então, baseado nessa informação, parece que no último capítulo 6 de Gálatas, e baseado nessa fala dele aqui, vocês colocaram os olhos, queriam colocar os olhos de vocês em mim, alguns estudiosos acreditam que ele tinha uma sequela no rosto, nos olhos. E não era boa de ser vista, não era boa encarar o Paulo. Alguns vão dizer isso. Outros vão dizer que essa era uma expressão que falava sobre a bondade do outro. Hoje em dia a gente fala assim, fulano dá um rim pelo Beltrano. É isso, o rim é uma coisa preciosa, importante no nosso corpo, né? Dá um rim pelo fulano. Ah, isso aqui custou o meu rim. É isso que a gente fala. Rapaz, eu comprei um negócio que custou o meu rim. Eu fui comprar um bolo de chocolate hoje encomendado pela Helena. Ela acordou de manhã, a primeira coisa que ela falou comigo, pai, meu lanche na escola hoje vai ser bolo de chocolate. Compra os ingredientes que a vovó vai fazer. Primeiro eu falei assim, eu não sei fazer. Ela falou, não, mas a vovó sabe, só comprar. Ela ficou me explicando como é que faz. Você põe a manteiga, ficou me explicando, foi mais fácil na padaria comprar. Aí comprei um pedaço de bolo, perguntei o preço, a moça falou, R$6. Aí eu fiquei olhando, a moça falou assim, leva 2, moça. Eu falei, não, eu quero levar metade. A minha menina é desse tamanho, não vai comer esse bolo desse tamanho. E custando meu rim esse bolo. É caro. R$6? Meu Deus, quase fiquei pobre naquela padaria hoje. Então, a expressão dar os olhos, colocar os olhos de vocês em mim, é semelhante a essa, de dar um rim. É uma coisa preciosa e poderia não necessariamente significar uma deficiência física do Paulo. Curiosidades à parte, vamos ao que interessa aqui, de fato, que pode ser a proposta da nossa edificação para essa noite, né? Para o nosso confronto dessa noite, para o nosso crescimento espiritual essa noite.
Paulo reconhece que, apesar da rebeldia dos Gálatas, eles tinham um bom coração, cuidaram dele, eles eram pessoas boas. A gente precisa de reconhecimentos na vida. O tempo todo a gente precisa fazer reconhecimentos. Reconhecimento é admitir, é quando você, admissão, né? Quando você admite, quando você aceita. Não, isso é isso mesmo. Isso é reconhecimento. Paulo, então, ele faz esse reconhecimento e fala assim, apesar de, está tudo errado com relação ao evangelho que vocês estão praticando aí, mas vocês têm um bom coração. Claro que isso não vai garantir a salvação, mas vocês têm um bom coração. A gente tem que admitir que, às vezes, pessoas com as quais a gente pode lidar ou lidou em algum momento da vida, que pode ter provocado algum dano, alguma situação desagradável, a gente tem que admitir algumas coisas positivas. A gente tem que procurar separar, de repente, a pessoa de algumas ações. Porque, às vezes, a gente classifica a pessoa inteira por uma ação. A pessoa, a vida inteira, foi gente boa contigo. Aí, um dia, ele pisou na bola, acabou. E tudo aquilo que ele fez de bom apagou, desapareceu. Entende? A gente tem que admitir que realmente existe isso. Mas vamos numa escala aqui que talvez seja importante para a gente. A primeira coisa que a gente tem que reconhecer, né, o poder do reconhecimento, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que nós dependemos unicamente de Deus. Isso a gente tem que reconhecer. A gente tem que reconhecer que em nós não há possibilidade nenhuma de subsistência. Nós não vivemos por nós mesmos, nós vivemos pela graça de Deus. Né? Teve um pai cujo filho estava enfermo e veio a óbito por causa de um intervalo no meio do processo. Jesus ia com ele para a casa dele para curar o filho enfermo dele, mas aí Jesus teve o episódio da mulher com fluxo de sangue. E nesse momento, nesse tempo, que a gente não sabe quanto tempo foi ali a conversa de Jesus com a mulher com fluxo de sangue, aquele homem apreensivo, vem o auxiliar dele, o empregado dele, e fala, olha, não incomoda mais o mestre não, porque seu filho já morreu. Então, esse homem já, não, Jesus. Aí Jesus já vê que o semblante dele mudou, que ficou frustrado com a atitude de Jesus. Poxa, ele não viu urgência. Tudo bem que essa mulher tinha um fluxo de sangue, mas ela não estava à beira da morte. Ela já está tanto tempo assim. Ela poderia esperar. Meu filho estava à morte, morreu. E aí Jesus vê a frustração dele e já nem deixa ele falar. Só fala com ele assim, crê somente. E o rapaz fala assim, me ajude na minha incredulidade. Me auxilia na minha incredulidade. Então ali, esse homem faz um reconhecimento. O reconhecimento que nem crer ele conseguia. Irmãos, até para crer em Deus, a gente precisa de Deus. A Bíblia diz que a fé vem dele. Não vem de nós, não. Até para crer em Deus, até para voltar-se para Jesus, Jesus falou assim, todo que o Pai me der, virá a mim. Olha que expressão. Ninguém pode bater no peito e falar assim, eu fui até Jesus. Hoje em dia não, já tem um tempo, Jesus é oferecido nos cultos às vezes, como se ele precisasse das pessoas, e fazem apelos intermináveis, como se Jesus precisasse das pessoas. Você precisa aceitar Jesus, como se Jesus tivesse uma expectativa, me aceita, gente, me aceita. Não, na verdade é a pessoa que precisa. E hoje em dia, com o antropocentrismo, né, com o culto às celebridades, com o culto às pessoas, esse humanismo tão vivo nos nossos dias, a volta desse humanismo tão vivo no nossos dias, a gente acha às vezes que Deus precisa da gente. A gente acha às vezes que o nosso serviço é de suma importância para Deus. E que Deus olha para baixo assim, meu servo Cláudio, puxa vida, nossa, que bom ter esse servo, gente, olha, nossa. Será que Deus, quando olhava para Paulo, ele pensava isso, puxa vida, que bom que Paulo converteu, nossa, eu estava orando para ele se converter, até Deus estava orando para ele se converter. Estava orando para ele se converter, meu Deus, vai salvar meio mundo agora. Mas de jeito nenhum, Deus não precisa de ninguém. Jesus falou assim, as próprias pedras clamarão. É um privilégio para a gente. Não é privilégio para Deus ter a gente na obra dele, não. É privilégio para a gente. Jesus falou assim, quando você fizer tudo, você fala, eu sou inútil. Eu sou um inútil.
Então a gente tem que reconhecer isso. A nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa dependência total de Deus. Assim como esse pai que reconheceu que ele não tinha condições nem de crer. Não havia nele condições para crer que Jesus era capaz de abençoar o filho dele. Também a Bíblia fala sobre um publicano que subiu no monte para orar, certamente no templo, né, no pátio do templo, subiu no monte para orar, um publicano e um fariseu. O fariseu falava: eu jejuo 3 vezes por semana, sou dizimista, vou no templo, faço as orações, todo o processo religioso, ele joga na cara de Deus, e como se falasse com Deus assim: você tem que me abençoar. Eu sou uma benção, todo mundo fala que eu sou uma benção. Só o senhor que vai falar que não? Você não pode, fala com todo mundo aí, senhor. Não, você tem que me abençoar. Mas a Bíblia diz que do lado dele tinha um publicano que nem levantava os olhos, batia no peito e falava: tem misericórdia de mim, misericórdia de mim. Esse publicano reconheceu que não deveria nem orar. Não deveria nem orar. Hoje em dia a gente vê pessoas apontando o dedo no nariz de Deus. Eu declaro, eu determino. E o serviçal virou Deus. Deus tem que ficar de um lado para o outro, correndo de tudo quanto é jeito, para dar conta dos caprichos da humanidade. Né? Ele tem que ficar correndo para lá e para cá, igual o gênio da lâmpada, né? Qual o seu desejo, meu servo? Quando dobra o joelho para orar, ele vem. Você tem direito a 50 desejos. 3 é pouco. 3 é com o gênio da lâmpada, comigo é 50. Pode falar. E a gente faz uma lista de pedidos e Deus é obrigado a cumprir tudo. É igual o santo lá que o pessoal coloca de cabeça para baixo no copo d'água, se não responder, né? Se alguém fez aí, eu não vou nem olhar, não. Mas diz que tem um santo aí que faz isso, o pessoal faz isso, né? Se eu não me der um marido, aí pega o santo, põe de cabeça para baixo no copo d'água, até do santo dar um marido para a pessoa. Tinha uma vizinha minha, quando eu era pequeno, fazia muito isso. E casou. Deu certo o negócio lá, simpatia. Então, veja bem, Deus, o publicano, ele sabia que o servo era ele. E ele não tinha nem, ele não se achava nem digno de ser servo. Ele não se achava digno de falar com Deus. Ele reconhecia a soberania de Deus sobre a vida dele. Uma viúva, uma velhinha viúva, e como viúva necessitada, porque Tiago vai dizer assim: a verdadeira religião era cuidar dos órfãos e das viúvas, que eram os desvalidos da sociedade, pessoas que ficavam órfãos ou viúvo, e naquele contexto tinha muito assassinato, muita guerra, muita coisa, era muito comum ter viúvas e órfãos. Tiago fala: você tem que cuidar desse pessoal, a igreja tem que cuidar desse pessoal. E a igreja primitiva fazia isso no livro de Atos. Então, eles passavam uma situação financeira muito escassa, né? Era muito escassa a situação financeira de uma mulher viúva. Mas a Bíblia diz que essa mulher tinha só 2 moedas, e ela doou essas moedas, entregou como dízimo essas moedas no templo. E Jesus falou: ela deu mais que todo mundo aí, tá? Não é que Jesus fosse fiscal do templo, não. Mas ele queria ensinar para os discípulos o princípio da dependência, o reconhecimento de que tudo vem dele. Não adianta eu ganhar 1 milhão por mês sem Deus. Não adianta. Jesus falou sobre Herodes, né? Sobre César. Dê a César o que é de César. Se ele quer os reinos deste mundo, se o interesse dele é ter a moeda com a cara dele no bolso dele, dê para ele isso. Se isso é suficiente para ele, dê isso para ele. Tem gente que é assim, o coração está voltado para finanças, para riquezas, e é uma mesquinharia. Uma mesquinharia. E essa mulher entrega o dízimo daquilo, da única coisa que ela tinha. Porque ela sabia o seguinte: a minha vida não depende dessas moedas. Eu sei que eu sou pobre, eu sei que eu sou necessitada, mas a minha vida não depende dessas moedas. A minha vida depende da graça de Deus. Então, o primeiro reconhecimento na vida é que nós precisamos urgentemente de Deus na nossa vida. E sem Ele, nada somos. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Né? Outro reconhecimento que a gente tem que fazer na vida é que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos. Não tem ninguém que não tenha pecado.
E às vezes eu me sinto tentado, não sei você, mas às vezes eu me sinto tentado a achar que eu sou menos pecador do que o irmão fulano. Às vezes eu tenho essa tentação de achar que eu sou menos pecador que fulano. Toda vez que eu julgo o irmão que pecou, eu estou dizendo que eu sou mais santo do que ele. Estou dizendo isso, que eu sou mais santo que ele. Isso me torna mais pecador ainda. Isso dá mais uma carimbada na minha condição de pecador. Que a única diferença que tem entre eu e o irmão fulano que pecou é que, primeiro, que o dele apareceu, o meu não. Meu pecado está escondido, o dele já apareceu. Essa é uma diferença. Segunda diferença, o pecado. Talvez ele tenha coragem de fazer uma coisa que eu não tenho. Mas se ele olhar de lá para cá, ele vai falar, nossa, o pastor Cláudio fez isso. Eu não tenho coragem de fazer isso, não. Ele talvez não tenha coragem de pecar como eu peco. Aí eu acho que, porque ele está exposto, porque o pecado dele apareceu, eu acho que eu sou melhor do que ele. Eu me porto como melhor do que ele. Eu viro a cara para ele, atravesso a rua quando eu vejo, irmão, não, esse irmão aí pecou. Esse irmão pecou. Todos pecaram. Não foi só o irmão fulano, não foi só eu, todos pecaram mesmo. E carecem desesperadamente da graça de Deus para deixar de ser destituídos, porque nós somos destituídos, destituídos significa que nós caímos, fomos retirados da presença de Deus, da glória de Deus. Ele nos chama de volta pela graça dele. Não é porque eu sou bonzinho, que eu sou bonitinho, que eu venho mais vezes na igreja, porque eu oro mais, porque eu leio mais a Bíblia. O fato de eu ler mais a Bíblia, de eu orar mais, de eu vir mais na igreja, de eu procurar crescer espiritualmente, não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo, é para meu crescimento. E isso não faz de mim uma pessoa melhor. Quanto mais eu cresço em conhecimento da palavra, mais eu tenho que crescer também na humildade. Mais eu tenho que diminuir. O conhecimento, perceba bem, o conhecimento teórico, a pessoa que estuda, faz concurso, passa mestrado, doutorado, isso faz ele crescer socialmente. Mas aqui, quanto mais cresce no conhecimento, mais você lê, mais participa da escola bíblica dominical, mais vem aos cultos, mais assiste mensagem, mais ouve, mais ora, quanto mais você se envolve com a palavra, mais você tem que diminuir. Não é crescer não, é diminuir. Você tem que crescer para dentro. Mas tem pessoas que, às vezes, tem pessoas como eu, que às vezes se acha esperto demais, santarrão demais, tem mais conhecimento que todo mundo. Isso faz de mim o mais miserável de todos os homens, como disse Paulo, né? Então, todos pecaram, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores mesmo, de verdade. Às vezes Deus esfrega o nosso pecado na nossa cara, para deixar bem claro para a gente, você é um pecador, nunca se esqueça disso. E uma das coisas que uma personagem bíblica, Davi, é chamado de o amado, o homem segundo o coração de Deus, é porque ele entendia bem isso, né? Parece que ele entendia bem isso. Ele era um pecador mesmo. Davi era rei, tinha todos os recursos a seu favor, tinha tudo a seu favor, mas vacilou, aconteceu o que aconteceu, mas ao longo da história dele você percebe um Davi quebrantado, um Davi que não colocava nas riquezas nenhum apoio, ele não apoiava a vida dele nas riquezas, no conhecimento, diferente do filho dele. O filho dele sim apoiava a vida dele todinha nas riquezas, no conhecimento, no poder político, ele se apoiava nisso, se deu bem nesse sentido, mas foi rejeitado por Deus, diferentemente do pai dele, Davi, de cuja linhagem saiu Jesus. Reconhecer que cometemos erros, equívocos na fé. Aí está dentro do coração da mensagem, do coração aqui do texto, né? Equívocos na fé. A gente precisa reconhecer que a gente, às vezes, você crê de um jeito e, de repente, você tem que mudar. Por esses dias, eu estava acompanhando um debate lá no grupo dos pastores, e aí eu achei interessante um pastor aqui de Juiz de Fora, que ele é bastante conhecido, inclusive. Ele falou assim, durante muitos anos, eu cria nisso, ministrei isso, mas humildemente hoje eu assumo diante dos irmãos que eu estava errado. Eu não tenho como sustentar isso. Se eu pudesse refazer tudo que eu fiz, refazia. Equívocos na fé.
Equívocos na fé. A gente às vezes comete. Os Gálatas cometeram equívoco na fé, e esse era o grande problema dessa carta, que a carta quer abordar, né? Esse é a grande questão. Eles decidiram abandonar os ensinos de Paulo, ficaram fascinados com outras doutrinas, né? Cometeram equívoco na fé. O jovem rico comete um equívoco também, porque ele tinha fé, ele cria na salvação eterna, ele cria na vida eterna, mas ele fala, não dá. Eu acho que se eu continuar assim, dá para mim. Não, mas se você vendesse, pegar seus bens e dar para os pobres e vir atrás de mim? Então, mas esse preço eu não estou a fim de pagar, não. Esse preço eu não estou a fim de pagar. Ele decidiu seguir o caminho dele para lá. Ele reconheceu que estava equivocado, mas não voltou atrás. A gente precisa voltar atrás, né? Aquela exigência de andar com Jesus, deixar tudo e andar com Jesus, aquela exigência para ele era grande demais. Jó reconheceu que a teologia que ele defendia também estava equivocada. Ao final do livro, Jó, nossa, eu imaginava outra coisa. Agora os meus olhos te veem, agora é diferente. Porque na teologia do Jó, uma pessoa só podia passar por tribulações se ela estivesse longe de Deus. Mas Jó tinha plena convicção de que ele andava com Deus. Ele tinha plena convicção. Jó antecipava os seus pecados. Ele fazia sacrifício para os filhos dele. Pecou a gente. Olha o Jó, pecou a gente. Ainda não, pai. Então deixa eu fazer um sacrifício de uma vez para garantir. Se caso você pecar, já está garantido. Então Jó já adiantava, ele queria. A Bíblia, olha o testemunho que Deus dá sobre Jó. É Deus em que fala sobre Jó. Observa o meu servo Jó, homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Não foi um amigo de Jó que falou isso. Os amigos de Jó falaram, você é um pecador, Jó. Em cima de mim, você estava escondendo tudo aí. Agora Deus revelou aí, tudo está acontecendo. Você está com lepra, Jó. Um problema de pele, que era um problema visível e que tinha que excluir a pessoa da sociedade, era um dos piores pecados que era consequência de um dos piores pecados que a pessoa podia cometer. Porque a pessoa era comida viva, ia vendo os pedaços desaparecendo, apodrecendo o corpo. Então significava uma ira terrível de Deus contra uma pessoa, e Jó estava com lepra. Então os amigos dele, você é um pecador, Jó, para cima da gente? Confessa, Jó. Se você confessar, esse mal acaba. Mas Jó estava confuso, porque ele falou, gente, eu tenho certeza que eu não pequei. Eu tenho certeza. Então ele tinha um equívoco na fé. E às vezes a gente também anda equivocado na fé. Hoje em dia, com o advento da internet, e com os cultos online, com muitas pregações todo dia, a gente escuta muita gente pregando. E a gente pode ficar fascinado com alguma doutrina. Falou, tocou num ponto aqui dentro da gente, a gente vai atrás. E às vezes comete equívocos na fé. Por isso que é importante a escola bíblica dominical. Quando você tem firmeza na palavra, você escuta qualquer coisa, você não vai atrás, não. Mas se você fica mais ou menos, de vez em quando o pessoal vem me procurar. O pastor, e isso? Meu irmão, mas não frequenta escola dominical, não? Não, porque o pastor fulano de tal que falou. Quer dizer, o pastor fulano de tal é maior que eu, né? Está na televisão, está na internet, tem livro, tem não sei o quê. Então, coitado do Cláudio. É tipo assim, você não está equivocado, não, pastor Cláudio? Talvez eu esteja. Talvez eu esteja. Eu conheci um pastor em cujo culto que ele dirigia, a igreja que ele dirigia, você não podia levantar a mão em adoração, não. Vocês levantaram a mão aí, ó. Ia todo mundo para o gabinete. Ao do louvor que o pessoal levantar da minha mão, você não levantou? Ia todo mundo para o gabinete. Bater palma, então, nem pensar. Guitarra era instrumento do diabo. Um dia um irmão doou guitarra para a igreja. O pastor só olhou assim. Instrumento de Deus é piano. Só que não tinha pianista para tocar. E eu tinha que tocar guitarra. Eu só tinha guitarra. Guitarra bonita dessa, eu vou tocar. Aí o pessoal, pastor, guitarra aí. Jimi Hendrix tocava esse negócio. Homem de Deus não pode tocar isso aqui. Engraçado que lá no livro de Daniel, quando se toca os instrumentos lá para o pessoal adorar o Nabucodonosor, está escrito guitarra. Era a guitarra da época. Claro que não era guitarra elétrica, né? Mas era um instrumento chamado guitarra da época. Está lá, isso depois você vê lá. O texto vai falando sobre os instrumentos que tinha lá. Instrumento tal, e tinha lá a guitarra. Mas para algumas pessoas, guitarra. Bateria, então. Tem uma turma aí que é da época. Vocês que são novos aí na fé aí, ó. Podia ter isso aqui na igreja, de jeito nenhum.
Mas de jeito nenhum podia ter um negócio desse aqui. Hoje em dia o pessoal dança no culto, rebola, vira cambalhota, faz tudo. Ei, deixa Deus falar, né? Então são, assim, equívocos. Mulher de calça. Vocês duas aí é pro gabinete. Na mesma hora. Sara e Tereza, a Adriana também. Todo mundo pro gabinete. Mulher não podia estar de calça. Aí começaram a fazer o seguinte. Aí começou a pressionar, né? Não, então... Aí eu vi isso acontecendo. Não, então tá. Então mulher pode usar calça. Mas não pode ir na frente, não. Não era isso? Não pode ir na frente, não. Aí começaram a dar uma amenizada mesmo, mais ou menos. E depois o pessoal percebeu, gente, espera aí. Isso é doutrina bíblica ou doutrina? Porque na época bíblica não tinha calça. Como é que a gente vai proibir calça das mulheres agora? Aí começaram a estudar, a investigar e descobriram que era um tipo de vestimenta diferente. É diferente, é o vestimento do homem e da mulher e tal. Então, não deveria o homem usar uma vestimenta feminina e nem a feminina usar uma vestimenta masculina. Não tinha nada a ver com calça jeans. Não existia isso na época de Moisés. Mas o que significa isso? Equívoco na fé. A gente tem que aprender a admitir. Não, eu cria assim, eu mesmo. Como eu falo assim, eu mesmo, como se eu fosse assim. Até o Cláudio não. Principalmente eu, que sou fraquinho, que não sei nem ler direito. Tem coisa que, fazendo quase 12 anos de IBMAV, tem coisa que eu fazia no início que eu não tenho coragem de fazer hoje, não. Eu estava completamente equivocado. E você tem que aceitar que estava equivocado e mudar a direção. Pelo menos parar de falar. Né? Não ficar batendo na tecla de determinadas coisas. Então a gente tem que admitir que a gente às vezes comete equívocos na fé. Aí eu falei de sentido coletivo, mas também no sentido particular, né? Às vezes na vida particular, no dia a dia, a gente comete alguns equívocos na fé, por exemplo, achando que se eu orar mais profundo, com jejum e subir no monte, não tem jeito de Deus não me abençoar. Isso é um equívoco da fé, porque eu não tenho condições de convencer a Deus a me abençoar. Deus não me abençoou por causa da minha santidade, não. Ele me abençoou porque Ele é santo, por causa da graça dEle. Eu posso ficar aí 30 dias de jejum, com a cabeça raspada, sem beber água, sem nada, subindo no monte, e isso não adiantar absolutamente nada. Não tem barganha com Deus, Ele não faz negócio. Isso quem faz é o pessoal de outras matizes religiosas, né, que oferece isso em troca disso. Aí a entidade vai e faz, porque ele está pagando por aquele serviço. Não tem como pagar a Deus. Senhor, esse mês eu vou entregar o dízimo e vou dar uma oferta aí para garantir aquela bênção mês que vem. Hein? Não, eu tenho que entregar o dízimo e a oferta porque eu sou cristão. É por isso. É minha obrigação fazer isso, não é? Eu não estou fazendo nada para Deus, não. Não vou chegar na CEMIG, né? Adriana não vai chegar na CEMIG lá e glória a Deus. Aí apaga a luz do mês. Aí o cara da luz da CEMIG vai falar assim, não, esse mês é 2 glória a Deus. Então, 2 glória a Deus e um aleluia, aí garante a luz do mês de março. Não paga com glória a Deus, não vai pagar o aluguel com glória a Deus. Não, você vai pagar com dinheiro mesmo. E se os irmãos não entregarem dízimo e oferta, vai pagar com o quê? Não tem nada a ver com Deus, não tem a ver com a instituição mesmo. Entende? Tem a ver com a instituição mesmo. Agora, aí você vai falar assim, então peraí. Então esse mês, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Está escrito que você deve trazer. E está escrito também que Deus vai te abençoar se você fizer isso. Agora, você não pode fazer coisas para Deus no intuito de receber uma contrapartida. Porque fazer negócio com Deus sempre será um bom negócio. Ele tem mais dinheiro que eu, ele tem mais recursos que eu. Entende? Então, fazer um negócio com Deus é um bom negócio para mim. Só que Deus não faz negócio, né? Deus não tem um balcão de negócio, de negociação. Então, eu tenho que entregar por obediência à palavra, eu tenho que entregar porque a obra precisa, e eu serei abençoado por causa da graça. Por causa da graça. É graça. É graça, de graça mesmo. Não é comprada, é graça. Então eu tenho que reconhecer alguns equívocos na fé, eu tenho que reconhecer que Deus nos ama, né? A cada um de nós. Nós temos que reconhecer isso, né?
Jesus morreu por nós. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A morte de Jesus no nosso lugar é uma coisa muito séria, muito profunda. Se você vai, com o coração quebrantado, ler o texto, observar a história da cruz, é muito sério, muito pesado. Essa manifestação do amor de Deus. Eu tenho que reconhecer isso, né? Quando nós olhamos para a nossa história, quantas bênçãos, né? Quanta coisa Deus fez. Igual eu falei aqui, né? Você pode até achar que você não é uma pessoa abençoada. Tem certeza? Tem certeza que não é? Dá uma olhadinha direitinho na sua história. Quantos livramentos, né? Quantas portas abertas. Quanta coisa que Deus fez, que Deus tem feito, né? Reconhecer que há pessoas que Deus usou e usa para nos abençoar. Paulo agradece a Deus pela vida de várias pessoas, né? Ele agradece por Timóteo, Lucas, Barnabé, ele agradece um monte de gente no final de algumas cartas dele. Ele é do grande Paulo, né? Mas ele agradece, ele reconhece. A gente precisa reconhecer, né? Que às vezes Deus coloca pessoas para abençoar a nossa vida, para nos ajudar na nossa caminhada. A gente tem que reconhecer isso. Tem pessoas que são ajudadas, olham para você como se você não tivesse feito mais do que a obrigação de ter ajudado ela. Você passou por essa experiência? Você fez tudo pela pessoa, você se virou, você se sacrificou, você largou a sua comida, largou seu tempo, você se virou para ajudar a pessoa. E a pessoa só olha para sua cara como se falar assim, só isso, não vai fazer mais nada não. Às vezes acontece isso, né? Aí dá vontade de você falar assim, eu vou reconhecer que eu estou com vontade de dar um tapa no pé do ouvido, largar para lá. Né? Mas o nosso galardão está aí no céu. A gente não tem que esperar. Nesse caso, a gente não tem que... Olha só, o poder do reconhecimento. Eu tenho que reconhecer. A Bíblia sempre aponta para mim. Eu não tenho que esperar reconhecimento. Eu tenho que reconhecer. A Bíblia fala que eu tenho que amar. Eu não tenho que esperar ser amado. É tudo para mim. A atitude é sempre minha. Sempre minha. Então eu tenho que reconhecer. Né? Agora, se a pessoa não reconheceu o que foi feito por ela, paciência, é com ela lá, é com Deus. Você não fez para ela, você fez para Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, ó, se fizer alguma coisa para alguém, faça como sendo para Deus. Né? O apóstolo Paulo orienta isso para as pessoas que estão como escravos. Né? Então, Paulo agradece cordialmente aos Gálatas pelo amor dispensado, pelo cuidado que ele recebeu por parte deles, né? É importante ter reconhecimento. Reconhecimento é uma grande importância, né? O valor de cada coisa, o valor de cada pessoa, pequenas coisas precisam receber a nossa gratidão, né? Nós somos ajudados o tempo todo por pessoas, precisamos agradecer a Deus, agradecer as pessoas, precisamos reconhecer realmente que a nossa vida está envolvida com outras vidas que favorecem a nossa história, né? Deus diretamente abençoa ou Deus usa pessoas para nos abençoar, usa situações para nos abençoar. Nós temos que reconhecer isso, temos que viver isso. E o reconhecimento, ele mantém nosso coração humilde diante de Deus. Uma pessoa que consegue reconhecer que precisa de Deus, precisa das pessoas, é uma pessoa que mantém o coração humilde, ele não consegue elevar o coração. Entende? Então ele é humilde diante de Deus, é humilde diante dos homens. O poder do reconhecimento impulsiona a gente a fazer o mesmo com o outro. Entende? Fazer o mesmo com o outro. Também a gente aprender a prática do bem, a gente pulverizar a prática do bem, né? Não que a gente está em busca de reconhecimento, mas quando a gente percebe que Deus abençoou a nossa vida, a gente passa essa benevolência adiante. Acho que agora eu expliquei melhor o que eu queria dizer. A gente passa adiante. Quantas pessoas me ajudaram, né? Eu sempre falo isso. Quantas pessoas me ajudaram? Quantas pessoas têm me ajudado? Né? Nenhum de nós seríamos o que somos se não tivéssemos pessoas que nos ajudam. Nenhum de nós estaríamos onde estamos, seríamos o que somos,
teríamos o que temos se não tivesse pessoas que nos ajudassem. A gente tem que reconhecer isso. Tem pessoas que acham que são sozinhas no mundo e apaga da sua história as pessoas que ajudaram ele a chegar no topo. E ele acha que chegou no topo sozinho. Mas se você vai ver, tem um monte de degraus que são pessoas, né, nas quais ele foi sendo abençoado até chegar lá. Um dia desse eu estava precisando jogar uma máquina de lavar fora, queimou, estragou. Depois de 13 anos, claro, não aguentou. Ia ficar mais caro arrumar do que comprar outra. Enfim. Eu estava pensando, gente, como é que eu desço do quarto andar com uma máquina de lavar de 11 quilos? Quer dizer, que lava 11 quilos. Se fosse só 11 quilos de máquina, beleza, né? Um tanquinho. Mas como é que eu desço uma máquina dessa aqui? Gente, eu fiquei desesperado. E eu tinha que descer, porque o caminhão que ia trazer a outra já estava chegando. Como é que fica agora? Eu vou pedir o cara do caminhão para me ajudar, né? Eu vou falar, ô, meu amigo, aproveitando o embalo, já que você subiu com a máquina, vamos descer com outra. Cara de pau. Enfim, como é que eu vou fazer isso, gente? Como é que eu vou descer? Aí eu desci no pátio, lá do meu prédio, fiquei. Aí o zelador me viu. Ô, Cláudio, você tá apreensivo aí? Eu falei, rapaz, eu tô com um probleminha lá em casa, eu tenho que descer uma máquina. Ah, vamos lá. Vem cá, ele estava almoçando. Vamos lá. Aí ele foi lá, eu vou levar uma corda aqui, vou levar isso aqui. E pegou uns negócios lá e me ajudou a descer. Pensa, né? É bom. Eu vou falar assim, aí quando eu for contar essa história, aí eu vou contar assim, eu desci a máquina aí. Precisava de ocupar um espaço aí, eu desci a máquina aí. Os caras chegaram, colocaram a outra aí, foi uma benção. Aí eu anulo a ajuda do outro, para que as pessoas olhem, ó, o pastor Cláudio está... A malhação está surtindo efeito, carregou uma máquina nas costas. A gente tem que reconhecer que a gente precisa das pessoas, e sem as pessoas nós não somos nada, né? Temos que reconhecer. O poder do reconhecimento também traz contentamento para a alma, né? Traz alegria e contentamento para a alma. A gente fica mais leve quando a gente consegue falar muito obrigado. Sabe, o orgulho vai pro ralo. Quando a gente fala assim, ok, muito obrigado, valeu, obrigadão mesmo, tá? Valeu. A gente tem que reconhecer as mínimas coisas que são feitas, né? Para nos abençoar. Cada gesto que vem de lá para cá, tem que ser reconhecido, tem que ser honrado, né? Foi uma manifestação de alguém para me abençoar, para me ajudar, para me fazer crescer um pouco mais. Né? Eu tenho que agradecer a Deus por isso. Quando nós mantemos o reconhecimento, quando nós fazemos uso do reconhecimento, a gente está querendo dizer que aquela pessoa, aquela coisa, aquela situação que nós estamos reconhecendo que nos ajudou, nos abençoou, são importantes para a gente. Entendeu? É importante o Adriano saber quem ligou o microfone, cara. Tem gente em casa que vai ouvir isso aqui. Se eu tivesse o microfone, o pessoal não ia ouvir, está filmando. Entendeu? O Rui está ali, traduzindo ali. Entendeu? Então a gente tem que... Você sabe que profissional de Libras é escasso, né? É escasso. Devido à demanda de tantos lugares precisando de profissionais de Libras, é escasso. Você vê político falando sem tradutor de Libras. E a Libras é a segunda língua do país. Aí você vê político falando e não tem tradutor de Libras. Você vê médico, você vê pessoas na televisão falando aí, e os surdos estão excluídos dessa... A gente estava conversando sobre isso aqui ontem no curso de Libras. Tem um rapaz que faz letras Libras e ele estava falando sobre isso. Como está escasso. Igrejas grandes, igrejas 3 vezes maiores do que a nossa, ou mais vezes maiores do que a nossa, às vezes, está na internet. Não tem tradutor de Libras, não. Entende? Aí a gente tem, às vezes, pessoas que... A gente tem pessoas
que se disponibilizam a doar um tempo do seu conhecimento, doar um pouco do seu conhecimento, do seu trabalho, a gente tem que reconhecer. Eu estou falando de Libras, eu poderia falar sobre muitas outras coisas, da música. Nossas ministras de música são profissionais da área. Entende? São profissionais. Todas duas, Renata e Vitória. Entende? A gente tem que reconhecer. Isso, eu estou falando disso aqui, estou falando de muitas outras coisas. Pessoal da mídia, pessoal que trabalha com as crianças. Renata fazendo curso direto para trabalhar com as crianças, se preparando para dar o melhor para as nossas crianças, cuidando dos nossos filhos. Estou falando daqui mesmo. Poderia falar tantas outras áreas, né? A Ellen, como professora dos adolescentes, a Ellen é psicóloga. E isso ajuda muito ela como professora, como auxílio psicológico. Entende? A gente tem que reconhecer. Mesmo, de verdade. Nossos adolescentes, cuidados aí por Lincoln e Marcela, né, dedicando, trabalhando, ajudando eles a crescerem, incentivando, conversando, manda mensagem, procura, enfim, a gente tem que reconhecer. Não dá para a gente viver a vida e passar batido, deixar isso passar batido, não. É claro que, como eu disse, nenhuma dessas pessoas, nenhum de nós deveria ou deve estar aqui para aparecer, para nada disso. É pela obra, por amor à obra que a gente faz. Né? Por amor à obra. Pessoal do patrimônio, por amor à obra que a gente se entrega, que as pessoas se entregam para fazer o que fazem na obra de Deus. Né? Por amor à obra. Mas tem que reconhecer. Tem que falar, muito obrigado. Muito obrigado. Né? E isso mantém o nosso coração humilde, contente. Isso fala que a pessoa é importante na nossa vida, no nosso contexto. Eu preciso saber, as pessoas precisam saber o quanto elas são importantes para nós. Elas precisam saber, né? Então, os Gálatas estavam voltando para outro tipo de comportamento de fé, de teologia. Isso frustrou Paulo. Mas Paulo conseguiu separar uma coisa da outra. Tem coisas que você faz que me frustram. Mas você tem esses pontos positivos. Eu agradeço a Deus por esses pontos positivos que você tem. É como se Paulo estivesse dizendo isso para os Gálatas. Tem pessoas que me suportam. Por que eu não vou suportar os outros? A gente quer ser suportado por todo mundo, mas não suporta ninguém, né? A gente quer ser amado por todo mundo, mas às vezes não quer amar ninguém. A gente quer o reconhecimento de todo mundo, mas às vezes não reconhece ninguém. Por esses dias eu estava conversando com uma pessoa que já foi um problema para mim. Problemão. Mas eu coloquei o problema de lado. A gente conversou. E eu senti da parte da pessoa vontade de ajudar, de me ajudar. Falei, tá vendo? Às vezes a gente julga mal os outros. A gente julga mal os outros. A gente coloca uma faixa na pessoa, coloca um rótulo na pessoa. E não deveria ser assim. Né? Não deveria ser assim. Então, que Deus nos abençoe. Amém? Que a gente possa fazer uso do poder do reconhecimento. Né? Porque vai ser bom para a gente. Reconhecimento é bom para quem recebe esse reconhecimento. E é bom para a gente valorizar a importância que a pessoa tem na nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. E nós reconhecemos que a gente não tem nem ideia de quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a nossa vida para nos manter vivos aqui neste momento. Nós não temos a menor ideia de tudo o que o Senhor realizou para nos manter vivos na Tua presença. Mas nós te agradecemos por tudo. Pedimos o perdão para os nossos pecados. Pedimos a Deus que no nosso coração sempre haja gratidão, sempre haja reconhecimento, sempre haja, ó Deus, esse sentimento para que o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por todas as pessoas que o Senhor tem usado para abençoar nossas vidas. E usa nossas vidas para abençoar as pessoas também.
Ó Deus, que o Senhor, na tua infinita bondade, possa recompensar a cada pessoa que pela nossa vida tem passado, recompensar a cada um segundo o propósito do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, nós te agradecemos. Amém. Irmão, só antes de desligar a filmagem, para ficar registrado, no domingo que vem, então, nós não temos atividades na igreja, em nenhum dos 2 horários. Entretanto, o pessoal do Ministério de Patrimônio estará aqui para dar uma geral aqui, pintar os chãos, dar um retoque na parede. Se você estiver por aqui, bate um fio, não, né? Não tem fio mais. Manda um zap aí para o Adriano, de repente ele vai te orientar. De repente você pode vir aqui, se você estiver aqui na cidade, estiver de bobeira e quiser ajudar na obra de Deus, né? Isso é doação de tempo, é doação de serviço, você pode trazer um lanche, enfim. Troca uma ideia com o Adriano aí, vai ser uma bênção muito grande, tá bom? Deus nos abençoe, irmãos.